quero ler o capítulo 3 de Tiago. Quero ler o capítulo 3 de Tiago. E depois nós vamos meditar. 3 de Tiago. Meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contaminam todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza tem tanto de bens, de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis sem mintais contra a verdade. Então não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Sentem, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre essa carta, a carta de Tiago. E nós já pregamos alguns cultos sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2. E hoje nós queremos trazer aos irmãos essa reflexão sobre o capítulo 3. Na verdade, Tiago, diz os estudiosos, nós já falamos sobre isso, que traz essa carta que é uma carta prática, é uma carta que qualquer versão que tu leia, você entende o que ela está querendo dizer. E hoje nós estudávamos sobre essa carta e tiramos um momento para eu, a Manvera e a Cal ler, e lemos em algumas versões esse capítulo. E nesse capítulo, irmãos, ele nos coloca, na verdade, em condições de que nós de fato devemos ser cristão autêntico. Esse capítulo 3, ele nos leva, meus irmãos, a termos iniciativas para nós podermos lutar
lutarmos contra essa natureza pecaminosa, que é, como diz o texto que fizemos leitura, é instigada não só pelos homens, pelas informações, pelo aquilo que nós ouvimos ou lemos, mas o texto diz que o inferno trabalha para que ele possa incendiar a nossa língua. Veja que o diabo, e a Bíblia, eu pelo menos não lembro de ter encontrado, talvez tu possa me ajudar, a Bíblia não relata que o inferno se envolva tão diretamente com outro membro do nosso corpo, além da língua. Porque a língua, ela é uma arma que o inferno usa. Por isso que nós, irmãos, precisamos ouvir essas palavras da Bíblia, que nos coloca na cadeirinha do pensamento, e nós começar a pensar como está a nossa conduta. Olha o que diz Provérbios no capítulo 18, versículo 21. Eu vou ler para os irmãos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Com a língua tu pode matar, como com a língua tu pode fazer viver. Meus irmãos, certamente os irmãos, muitos de nós, muitos de vocês conhecem o poder, têm experiência disso, o poder terapêutico da palavra. Veja, meus amados irmãos, provavelmente você já tenha visto, você tenha contemplado lindos sermões, lindas palavras, lindas mensagens, que tem levantado, encorajado, animado, fortalecido, feito com que as pessoas se animem, se encorajem. Mas também, meus amados irmãos, nós também temos visto muitas pessoas sendo jogadas para baixo, sendo diminuída, colocada em grande sofrimento por causa de palavras. Mas uma palavra, meus irmãos, boa, ela é medicinal. Uma palavra boa, ela fortalece até os ossos, irmãos. Por isso, meus irmãos, que eu e você devemos ter esse cuidado, que aquilo que Deus nos deu é para que nós venhamos fortalecer as vidas, levantar o caído através de uma palavra. Vamos ler o que está escrito em Provérbios 25 e 11 em diante, vai dizer o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Como frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. Como nuvem e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Meus irmãos, observe que nesses versículos que nós fizemos leitura aqui, ele vai mostrar uma bifurcação, ele vai mostrar dois caminhos. Esses textos aqui, ele vai falar que a nossa língua, ela pode, meus irmãos, ser bênção, como pode ser maldição. Esses textos mostram a bifurcação. Você pode ser o instrumento de bênção, como maldição. Há palavras, meus irmãos, que são como bálsamos para nós, são como bálsamos do céu para nós. Ela traz ânimo, ela traz encorajamento, ela traz, meus irmãos, alento, ela traz, meus irmãos, palavras que motivam. Vejam bem, irmãos, agora há palavras, irmãos, que ferem mais do que uma espada afiada. Há palavras que ferem mais que uma espada afiada. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 6,45: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração,
E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Traduzindo, irmãos, para o dia a dia, a boca fala o que o coração está cheio. Nós não vamos dar o que não temos. Por isso que o salmista foi sábio ao dizer: guardei a tua palavra no meu coração, porque se o nosso coração está cheio de palavras boas, meus irmãos, não tem como nós abrir a boca e sair palavras que maldizem, palavras que ferem. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, ao abrir a boca, você vai abençoar as vidas, as pessoas vão sentir prazer em ouvir aquilo que você fala. Amém? Quantas vezes, irmãos, na prática, na vida do dia a dia, tu consegue encontrar pessoas e ela te dá uma palavra e aquilo é animador para você. Não sei o pastor Adelino Pinto se acontecia com ele, mas eu tenho aqueles irmãos que parece que são aqueles irmãos que eu visito quando eu estou lutando, porque eu preciso que alguém me dê uma palavra boa. E daí tem casas que tu chega, só são palavras boas, palavras de Deus, palavras que animam. E olhe bem, irmãos, um dia desse eu estava com tanta luta, tanta dificuldade, tantas coisas resolvendo, eu tinha que atender alguém. Eu disse: mas esse alguém, se eu atender, eu vou ficar mais doente, porque só vai trazer problema. Então não vou atender esse alguém, vou mudar o dia para me atender. Eu tenho que melhorar, porque é assim que acontece, irmãos. Tem pessoas que a gente atende e aquele dia é melhor, mas tem pessoas que tu atende e aquele dia é pior, porque a sua vida não traz palavras boas. Ei, irmão, essa noite eu estou pregando para os nossos líderes. Quem te ouve, espera ouvir de você sempre uma palavra de ânimo, de encorajamento. A tua boca, Deus chamou para você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Olhe bem, irmãos, olhe mais aqui que diz lá em Mateus 12:36. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser cedo para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então seja cuidadoso com as tuas palavras. Eu assisti um filme, e esse filme tem algo muito importante para a vida, porque tem alguns filmes que dá para a gente assistir, que tem coisas boas. 1000 Palavras é o nome do filme. Nesse filme, claro que é uma metáfora, claro que é mas tem uma árvore, que cada palavra que aquele homem fala, cai uma folha. E quando terminasse as folhas da árvore, ele não falaria mais. Quando ele descobriu isso, ele começou a cuidar as palavras que ele falava. Ei, não cai uma folha da árvore quando tu fala, mas há um registro daquilo que eu e você falamos. E um dia nós prestaremos conta de tudo que nós falar. Por isso, irmãos, é necessário nós termos esse cuidado. Em Provérbios, irmãos, 6, Salomão, ele vai elencar aqui 6 terríveis, irmãos, pecados, dos quais 3 deles estão ligados diretamente à língua. Olha, diz assim, 6:16, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Salomão, irmãos, sabia da gravidade da língua. Tiago, meus irmãos, nesses capítulos estudando, ele chegou a dizer no versículo 26, nessa carta, aqui no capítulo 1, irmãos, que ninguém pode dizer, irmãos, ser religioso, sem primeiro refrear a sua língua. Olha o que ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, aqui eu entendo, irmãos, que a nossa religiosidade inicia por refrear a língua. Depois vamos fazer outras coisas.
Tem coisas, irmãos, que às vezes nós mudamos tudo, né? Tantas coisas nós queremos mudar primeiro, mas aqui Tiago está dizendo que primeiro nós devemos refrear a nossa língua, porque é o maior desafio do homem, da mulher. Tiago aqui está dizendo, irmãos, que nós podemos ter um conhecimento, irmãos, colossal das Escrituras. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós podemos ser, meus irmãos, ter uma invejável, irmãos, cabedal, pedagógico, escatológico, teológico da Bíblia. Mas se nós não refrear a língua, irmãos, nós não dominar a nossa língua, a nossa religião é vã. Não adianta nós ter tantos anos de fé, ter tantos conhecimentos, tantos cursos, se nós não refrear a língua. Então a base, meus irmãos, de tudo isso, não é, meus irmãos, porque você sabe muito, que você deve dizer muito. Não é porque nós sabemos muito, que devemos dizer muito, não. Na verdade, meus irmãos, nós conhecemos muito, mas que sabemos pouco, meus irmãos, daquilo que nós falamos. Muitas vezes nós sabemos pouco daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos. Provérbios disse isso, capítulo 17, versículo 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se conter a língua, parecerá que tem discernimento. Brasileirando esse texto, burro calado passa por sábio, brasileirando esse texto diz isso. Então, meus irmãos, muitas vezes nós devemos que ter esse cuidado, passar em silêncio, porque aí, irmãos, nós não temos compromisso. Tem gente, irmãos, que faz jus àquela frase, que diz que calado ele é um poeta, mas falando, olha bem, irmão, Tiago vai dizer que se você quer ser um líder, olha o que diz a Tiago 3:1, se você quer ser um líder, um crente, irmãos, um mestre, você precisa tomar um grande cuidado. Olha o que diz o versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, os mestres, os líderes, seremos julgados com maior rigor. Quando eu li esse texto aqui hoje, eu fiquei pensando, o juízo para nós é diferente, irmãos, daquele que não é mestre, daquele que não é líder, daquele que não lidera. O juízo para nós é mais pesado. Tiago disse isso, é com maior rigor. Eu e você que viemos na segunda-feira aqui para ouvir essas pregações, esse ensino da palavra, o juízo é sobre mais rigor sobre nós, porque nós não podemos dizer a partir de hoje que nós não tínhamos conhecimento, que tem que cuidar o que falamos. A partir de hoje, à luz da Bíblia, à luz do esclarecimento, irmãos, desta palavra, o juízo sobre nós é mais rigoroso, porque nós temos conhecimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não sabíamos, o tempo que nós não discerníamos. Mas ao momento que a palavra de Deus é pregada, é ensinada, o juízo é com mais rigor sobre nós. Ei, irmão, a partir de hoje, eu proponho para mim, e quero que você proponha para ti mesmo, Senhor, ajude eu cuidar aquilo que eu falo, porque aprendi nessa noite que sobre mim o rigor do castigo da lei é maior. Amém, irmãos? Pesada essa palavra. Mas eu e você que Deus chamou para isso. Olhe bem, meus irmãos, não que não seja, o que seja ilegítimo, desejar ser líder. A Bíblia diz que quem deseja episcopado, excelente, é o desejo, não há pecado nenhum. Agora nós temos que ter consciência, irmãos, que ao termos essa liderança, Deus, irmãos, Ele exige mais de nós. Mas eu quero glorificar a Deus, irmãos,
que o inferno pode querer se revoltar, para usar a minha e a tua língua, mas eu e você que temos o Espírito Santo, podemos dizer: Senhor, ajuda eu a colocar a minha língua sob o domínio do Espírito Santo, para mim ser um instrumento de bênção. O Espírito Santo é o que tem que trabalhar na minha e na tua vida. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais responsabilidade nós teremos. Quanto mais conhecimento, mais experiência também nós vamos ter, irmãos. E o critério, irmãos, do juízo, ele vai ser mais rigoroso para isso. Olha o que diz, irmãos, o versículo 2, nós fazemos leitura. No aspecto, irmãos, da perfeição, diz aqui o versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Viu? Aqui nós vimos, irmãos, esse aspecto da perfeição. Todos nós tropeçamos. Ninguém aqui pode dizer: eu nunca tropecei. Eu não sei você, mas eu hoje estudando, comecei a pensar quantas vezes já entrei em fria por ter falado que não devia. Falado para quem não devia, na hora que eu não devia. Quantas vezes falei no tom que não devia, que às vezes nos constrange, nós lembrar. Não acontece com você de às vezes você encontrar alguém que um dia tu foi infeliz numa fala, e se constrange? Quantos de nós tropeçamos, irmãos, porque não somos perfeitos? Mas nós, irmãos, ao crescer, ao amadurecer, nós temos que ir cuidando, não podemos mais falar com leviandade, como anteriormente falávamos. Nós não podemos, irmãos, tropeçar. Vejam, irmãos, porque depois que nós falamos, não volta mais. Tem duas coisas que não voltam mais: é o tempo e a palavra dita. Depois que nós falamos, irmãos, não adianta tu tentar buscar, remendar, não tem mais. E agora com essa questão que tu, às vezes, né, no meu caso aqui, está sendo filmado, está sendo gravado nas redes sociais, já não tem nem mais como eu dizer não, não tem nem como eu dizer que não disse, porque está gravado. E hoje você fala, por exemplo, né, no WhatsApp e tu telefone, e às vezes as pessoas estão te grampeando, estão te gravando lá. Então quer dizer, nós não tem mais como nós retirar, irmãos. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos mais do que nunca ser prudente, ser vigilante e cuidadoso nas nossas palavras. Tiago, meus queridos irmãos, aqui ele diz que se você controla a sua língua, você vai controlar o seu corpo todo inteiro, você domina a sua vida. Você vai dominar a sua vida, disse ele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é um laço para o homem o dizer precipitadamente. Por isso, irmão, esquentou a cabeça? Não fale nada. Está irado? Não fale. Porque a Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. E quantas vezes nós fizemos, e cometemos coisas de cabeça quente. O pastor Dari, que foi meu pastor, eu aprendi muito com ele. Tinha umas coisas que eu ficava estressado com ele. Depois eu fui notar que ele tinha razão. Era comum eu chegar para ele com uma ideia, um projeto, uma decisão que tinha que tomar na hora. E ele disse assim: vamos ver amanhã isso aí. Eu saí do gabinete bravo com ele. Mas é só ele dar a palavra, é só ele telefonar, é só ele dizer. Pois bem, hoje eu sento naquela cadeira ali, se o pastor Dari tinha razão. Às vezes quis resolver algumas coisas no mesmo dia, na mesma hora, me precipitei, errei. Porque, irmãos, o travesseiro é o maior conselheiro. Então seja prudente. Nem que atrase umas horas, atrase um dia, 2 dias. Diga: não, vamos ver se amanhã. Não se precipite, porque, meus amados irmãos, nós vamos entender aqui, irmãos, que a precipitação, irmãos, é um laço para o homem, é um laço para a mulher. A Bíblia vai nos mostrar isso, irmãos. Pois além, irmãos, dos tragos provocados na vida de outras pessoas, irmãos, também provoca estragos na nossa vida. Olhe bem, meus amados irmãos, pelas nossas palavras, nós seremos inocentados
ou pelas nossas palavras, nós seremos, irmãos, condenados. Então, irmãos, vamos cuidar cada vez mais. Olha o que está escrito em Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de todas as palavras inúteis que tiverem falado. Logo aqui, irmãos, a língua, ela tem o poder de dirigir, ela tem o poder de destruir, e ela tem o poder, irmãos, de deleitar. A língua tem esse poder. O que você tem feito com as tuas palavras? Será que temos servido instrumento de bênção, irmãos? Olhe bem o versículo 4, 3 e 4, ele vai nos mostrar, irmãos, que a língua, ela tem o poder de dirigir. Nós podemos conduzir aqui, irmãos, uma multidão pela maneira como nós falamos. Nós podemos, irmãos, aqui conduzir tanto, irmãos, para o bem como para o mal, através da palavra. Vou citar 2 exemplos específicos aqui, de pessoas que usaram as palavras e uns conduziram para o bem e outros conduziram para o mal. Olha o contraste aqui entre Hitler e Martin Luther King. Olha o contraste entre os dois, irmãos. Quem não lembra, irmãos, de Luther King, irmãos, quando ele pronunciou aquele famoso discurso que disse: eu tenho um sonho. Martin Luther King, o americano, ele disse assim: eu tenho um sonho que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter. E em 1964, irmãos, o ano em que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, irmãos, o governo americano, ele sancionou a lei dos direitos civis, irmãos, favoráveis às minorias raciais. Por quê? Porque ele usou as palavras para o bem. Inclusive ele disse numa das frases célebres dele: eu não me preocupo com o grito dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons, disse Martin Luther King. Agora veja, meus irmãos, Adolf Hitler, ele era um orador, irmãos, que eletrizava as massas e conduzia, meus amados irmãos, multidões inteiras à loucura, meus irmãos, e às práticas extremamente cruéis e desumanas. Hitler, meus irmãos, ele usava o poder da palavra. O Brasil também já foi vítima de homens oradores no nosso país que impressionavam as massas. Agora veja bem, irmãos, ele usou a sua oratória, irmãos, para levar a Alemanha à guerra. Olha a diferença de Martin Luther King e de Hitler. Como nós estamos sendo no reino de Deus. Nós levamos as nossas palavras a produzir coisa boa, ou nós somos reflexo de guerras, de conflitos, por causa das nossas palavras, meus amados irmãos. Ele usou, irmãos, essa oratória para o mal. Olhe bem, Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam dela, os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Tiago, meus irmãos, ele vai usar 2 figuras, irmãos, para mostrar o poder da língua, irmãos, que é, além dessa nós citamos o freio e o leme. O freio, meus irmãos, ele serve, o freio não é o freio do carro aqui, é o freio que usa no cavalo. Ele vai dizer, irmãos, que serve para um cavalo indomável ser domado, porque não tem valor nenhum. Um cavalo indomável não tem importância nenhuma. Agora, irmãos, um cavalo dócil, meus irmãos, ele pode ser útil. Antes ele é perigoso, mas depois que é colocado freio nele, ele é dominado facilmente. Por quê, irmãos? Porque o freio faz isso. Tiago, ele diz aqui, irmãos, que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar, também conseguirá dominar, irmãos, os seus impulsos. Conseguirá dominar a sua natureza e canalizar, irmãos, toda a sua vida para um fim proveitoso. É isso que Tiago está dizendo. O freio. Eu vejo, irmãos, nós estamos vendo um país hoje que o nosso presidente tem muitas virtudes. Tem muitas virtudes. O governo tem muitos avanços. Mas os maiores problemas que o governo está enfrentando estão na língua do presidente, que não consegue refrear.
que depois que ele fala, ele pensa. Muitas vezes ele está falando com a língua desconectada no cérebro, e os problemas que ele enfrenta no país, não é por capacidade, não é por desonestidade, é porque não consegue refrear a sua língua, e acaba criando situações muito complicadas, porque se ele conseguisse dominar, ele não teria muitos problemas, teria evitado muitas dores para ele e para o nosso país já. Porque, meus amados irmãos, ele é uma autoridade, que aquilo que ele fala, meus irmãos, reflete e repercute muito no mundo todo. Então vamos orar para o presidente. Senhor, bota domínio na língua dele, ele já é honesto, tem bom sentimento, defende a família, né? Defende a fé, mas ele tem esse problema. Então vamos orar, Jesus, irmãos, para que Deus possa ajudar ele, botar um freio, para ter prudência naquilo que fala. Tiago aqui também está trazendo o leme, meus irmãos. Estou correndo por causa do horário. Ele vai falar um navio transatlântico, irmãos, ele é dirigido para lá ou para cá. Pelo que, irmãos? Pelo timoneiro, por meio de um pequeno leme. Pequeno leme domina, para lá e para cá. Imagina o que seria um navio. Imagina, irmãos, a tragédia de um navio sem o pequeno leme. Isso é uma tragédia para eles, para a embarcação e também para as pessoas. E os irmãos viram que agora há pouquinhos dias encalhou ali um navio, né, no canal de Suez, que fica lá no Egito, que deu bilhões de prejuízo no mundo, porque ficou 6 dias encalhado. 400 e poucos navios ficaram na fila para atravessar. É a principal passagem de navios. Foi bilhões e bilhões de prejuízo no mundo, porque talvez, irmãos, não souberam conduzir direito o leme ou coisa parecida. Ou seja, olha o prejuízo que um navio sem o leme causa. Olha o prejuízo que pode causar uma pessoa só, com uma língua desenfreada, que não tem domínio, não tem controle. E nós temos visto, irmãos, tantas pessoas que têm sido potencializadas, e mais do que nunca nós temos contemplado, né? As redes sociais, ela potencializou. E quantas pessoas têm se tornado, irmãos, uma potência para o bem, e outros nem tanto, ou para o mal. Meus amados irmãos, o leme ele pode conduzir esse grande transatlântico, irmãos, fugindo de rochedos, fugindo de iceberg, fugindo de tantos acidentes. Assim é nós também, irmãos. A língua pode nos transmitir, nos desviar. A língua ela tem o poder, irmãos, de destruir. Versículo 5 e 8 vai falar sobre isso. Tiago ele vai lançar mão aqui, irmãos, de outras 2 figuras, que é o fogo e o veneno. O fogo e o veneno. Ele usa muitas figuras que nós usamos no dia a dia. Quem não conhece isso? Ele não disse, irmãos, que é como fogo, mas ele diz que a língua é um fogo. Ela incendeia. Literalmente, irmãos, o incêndio, irmãos, de proporções tremendas. Ele não inicia, irmãos, grande, mas ele é causado por uma pequena faísca. Tem uma frase que diz, né? Nenhum incêndio inicia grande, todos inicia pequeno. Todo incêndio inicia pequeno, irmãos. Todo incêndio é com a faísca. Assim é, irmãos, a língua. A língua é como um fogo, irmãos, ela incendeia, meus amados. Quantas famílias são queimadas no sentido do seu relacionamento? Quantos amigos, quantas pessoas, irmãos, são queimadas por causa do fogo que é incendiado pela língua? O fogo, irmãos, depois que ele se agiganta, ele se alastra, ele torna-se indomável. Mas enquanto pequeno, qualquer sopro, ele apaga. Então, irmão, enquanto está pequeno, vamos apagar o fogo da língua, porque depois que incendiar, se torna indomável. Tiago está dizendo, irmãos, a gravidade disso. O fogo, meus irmãos, ele também pode funcionar para destruir, mas também pode funcionar para purificar. E claro que aqui Tiago está usando no sentido pejorativo, no sentido prejudicial. Mas o fogo, irmãos, ele pode ser usado também para purificar.
E eu não vou entrar nesse mérito por causa da exiguidade do tempo, mas, irmãos, não vamos ser instrumento para incendiar nada, a não ser incendiar pelo Espírito Santo. Ser instrumento para incendiar as vidas pelo Espírito Santo. Que você incendie as pessoas pelo Espírito Santo. Que você possa ser uma chama, uma tocha nas mãos de Deus. Que você possa ser uma tocha nas mãos do Senhor. Olhe bem, meus amados irmãos. Que fogo que tem saído da tua boca? É o fogo que queima, que incendeia, o fogo que abençoa. Que tipo de chama está saindo da tua boca? E agora vejam bem, irmãos. Ele vai falar também sobre o veneno, irmãos. Ele vai falar sobre o veneno. No versículo 6 ainda ele vai falar sobre a língua que é muito perigosa. Que vai dizer que é um mundo de iniquidade. Ela é fogo. E coloca destruição, irmãos, toda a carreira da vida humana. Você deve conhecer tantas pessoas, obreiros também, que iniciaram a vida abençoada, ministerial, mas se incendiaram e destruíram a sua vida por causa do fogo. Agora veja bem o versículo 7, vai falar da língua indomável. O homem, meus irmãos, com seu gênio, ele consegue domar os animais, aqui Tiago está dizendo isso, consegue domar os animais do campo, os répteis, os animais ferozes, mas não consegue domar a sua língua, não consegue dominar, irmãos, a sua própria língua. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele vai dizer que antes de nós abrirmos a boca, nós precisamos avaliar as nossas palavras. Olha o que ele disse, quando ele escreve a igreja de Éfeso, capítulo 4, e o versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, olha bem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Paulo vai dizer o seguinte, que aquilo que tu fala, tu tem que entender, que alguém vai ser prejudicado ou beneficiado. É isso que Paulo está dizendo, irmãos, à igreja de Éfeso. Nós conhecemos, eu já citei algumas vezes aqui, sobre o pai da filosofia, Sócrates, que ele fala sobre as três peneiras. E ele vai falar, irmão, sobre as três peneiras, que é a primeira peneira, é a peneira da verdade. A segunda peneira, irmãos, é a peneira da utilidade. E a terceira peneira, meus amados irmãos, é a peneira que vai nos falar sobre o benefício daquilo, da verdade, da utilidade, irmãos. E também, olhe bem, ele diz assim, sobre a peneira da verdade, se aquilo é verdade, se aquilo vai ter benefício, vai ter utilidade. E a terceira peneira, meus irmãos, se vai ter algum reflexo de bem daquilo que ele está falando. Então tudo, as peneiras que Sócrates falou, ele vai nos dizer, irmãos, que nós devemos passar por essa peneira. Claro que Sócrates não sabia do Espírito Santo, não entendia disso, mas eu e você, não precisamos seguir o Sócrates, mas devemos seguir a orientação do Espírito Santo, colocar as nossas palavras sobre a orientação do Espírito Santo, ter esse cuidado, esse temor. Olhe bem, irmãos, eu quero me encaminhar para o encerramento por causa do tempo. Olha o que diz Paulo aos Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, disse Paulo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que Paulo está dizendo. E eu encerro, irmãos, dizendo o seguinte, versículo 9 de Tiago 3. Olha bem, vou ler para os irmãos. Encerro citando mais esse versículo, irmãos. Dizendo para os irmãos que a nossa língua, ela é incoerente, não tem coerência. Olha o que diz o versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela
amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha a incoerência da língua. Bendizemos a Deus e maldizemos os homens, que é a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, disse Tiago. Acaso pode sair água doce e salgada, amarga, da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Você coloca em pé nessa noite. Você não pode conduzir, você não pode produzir água salgada e água doce. Você não pode colher figos de um espinheiro, nem espinho de uma figueira. Não pode, não tem como, irmãos. Lucas vai dizer o seguinte no versículo 6:45, eu vou repetir o que eu já li: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Essa palavra, irmãos, ela deixa nós com dificuldade de dar uns glória a Deus. Essa palavra deixa nós com dificuldade de até dizer no banco, quando às vezes alguém diz, é verdade. Porque essa palavra é para nós, é para mim. Essa não tem como eu dizer por irmão do lado, Deus está falando contigo. Essa palavra eu sou obrigado a olhar para dentro de mim e dizer, Deus falou comigo hoje. Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais prudente. Meus irmãos, o nosso coração, por isso que a Bíblia diz, irmãos, para nós não colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque vai entrar no teu coração. Então essa noite vamos pedir para Deus, o Senhor nos chamou para ser mensageiros de boas novas. Ajuda, Senhor, eu depositar no meu coração coisas boas. Não deixa eu depositar coisas más no meu coração, mas que eu possa, Senhor, ser uma pessoa que ao falar, eu possa proferir coisas boas. Não podemos, meus amados irmãos, a mesma língua, ela estar trazendo coisas más e coisas boas. Não dá, não podemos, meus irmãos, ser com esse temperamento, não. A nossa língua, a nossa boca, ela é dotada do fruto da esperança. Você, irmão, é dotado do fruto bom, o fruto que sai de Deus, o fruto que veio de Deus, irmão. Mas pastor, por que o senhor está pregando para nós? Será que o senhor tem entre nós alguém que o senhor pensa, não, irmãos, eu estou pregando a Bíblia, e é muito mais barato o prevenir do que o remediar. Custa menos nós prevenir. E é necessário, irmãos, a cada dia nós voltar ao espelho. Quem de nós aqui hoje se olhou no espelho antes de vir para o culto? Levante a mão. Quem se olhou no espelho antes de vir no culto? Se olhou, Jorginho, no espelho antes de vir no culto? Quantas vezes tu já se olhou no espelho? Os mais vaidosos se olham mais vezes por dia. Eu não vou dizer que os mais vaidosos se olham mais vezes por dia na Bíblia, mas vou dizer que aqueles que querem se santificar cada vez mais se olham mais vezes no espelho. Hoje nós estamos fazendo o quê? Arrumando o cabelo, arrumando a gravata, arrumando o terno. Estamos cuidando da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque esse mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno, mas eu e você estamos nesse mundo mal. Não podemos reproduzir o mal. Eu e você não podemos reproduzir o mal, nós só podemos reproduzir o bem. O mundo precisa de homens e mulheres
que mesmo sendo bombardeado por influências de redes sociais, de mídia, dessas televisão que só propagam maldade, eu e você devemos reproduzir coisa boa. Eu e você, irmão, não podemos ser contagiados pelo mal. O mal a cada dia bate na porta do teu coração para entrar lá. Mas diga assim essa noite: mal, tu não entra aqui, não tem lugar. Aqui só tem lugar para as coisas boas, porque da minha língua tem que ser produzido algo bom. Porque há pessoas que estão morrendo pelo mal do mundo, pelo veneno do mundo. Mas eu preciso levar uma palavra que cure, que liberte. Eu quero convidar o pastor Adelino para orar, mas antes eu quero tentar citar uma frase que faz tempo que eu não memorizo ela. Mas no hospital, na Indonésia, se não me trai a memória, ou na China, tem um dizer no hospital na entrada. A seguinte frase: aqui entrou um homem muito mal, porque foi picado por um escorpião. Foi tratado e em poucos dias estava em casa. Entrou um homem picado por uma serpente. Ficou tanto dia no hospital, foi tratado e foi embora, vivo. Mas entrou um homem aqui picado pela serpente, pelo veneno da língua de um homem. Morreu, não pôde sair vivo daqui. Ei, é uma frase para dizer o efeito da língua. Mata mais que o veneno da serpente, do escorpião. Mas eu e você abençoamos as vidas. Chega alguém morto perto de nós, chega alguém já no extremo, e quando fala com você, ele sai dali animado, sai dali encorajado. Eu trouxe essa palavra para ti, meu companheiro, para dizer para você que tem alguém que te ouve lá na tua igreja, na tua congregação, no teu ministério, que está quase morrendo de pânico, de terror, envenenado por tantas coisas. Mas você precisa sair daqui hoje dizendo: Deus, o Senhor me chamou para me tirar esse veneno e poder dar vida para essas pessoas. Eu quero que tu faça essa oração essa noite, dizendo: Senhor, eu quero ser o instrumento de